Boa noite. Boa noite a todos. Já é estranho para mim. Já não fazia isto há algum tempo. Ora bem, deixa-me só para eu me guiar. Está aqui a Lida. É simpático. Temos de aceitar as coisas. Lá, Eu estou a espera. ouvir, Lida, mas falta a imagem. Falta a imagem não está. Vou, vou tentar sair e entrar outra vez. Espera aí, pode ser que isso se dê entretanto. Ah, Já estava. O Instagram, sempre. Espetáculo. Deixa eu ver se eu consigo copiar eles outra vez. Estes inícios são sempre espetaculares em termos de Instagram. Agora sim. boa noite. Agora, acho Agora que sim. agora deu. Há sempre, Exato. há sempre estes achacos com. Exato. É o Instagram, é sempre. Tem sempre que dar o seu ar, da sua graça. Pronto, já estava. Ah, boa noite a todos. Já não, já fazia algum tempo que eu já não estava habituado a fazer essas coisas, já me estava. Vocês têm. Olha, eu estava, antes de começar, já me tinha esquecido qual era a conversa, só me lembrei um pouco antes de jantar, mas depois eu lembrei-me, por isso. ah, Falámos. ah, Eu hoje, tipo. Tu mandaste mensagem, eu sei, eu sei, eu sei. Mas pronto, já está tudo a andar e portanto, tem aqui os livros da Elisa. E Um, e queria que hoje fosse assim uma conversa um pouco mais descontraída do que o normal, porque eu não. Quer dizer, eu já tinha a pesquisa feita, não é? Porque eu li os livros em termos disso, mas existe aqui um bocado de mistério em relação à autora Elisa. Existe. Assim, é altamente confidencial. Todas. exato. E eu queria só que fosse uma conversa assim um pouco mais descontraída. Mas eu tenho as perguntas que eu costumo fazer no início e era mais sobre isso. Mas sabes que no início isto começa sempre com um pedido que é para pedir para falar sobre os teus livros. E por isso ahm, vai ter que ser assim. Eu pensar que me safava. Eu pensar, é uma coisa mais relaxada, já não preciso. Ok, como começar? Acho que sempre pelo início, não é? É sempre aquele asterisco que estes dois livros são na realidade uma história. Começaram como foram escritos como um e depois por questões práticas de publicação foram separados e publicados como uma trilogia. Essencialmente, o segundo sofreu algumas reedições para ser publicados na segunda parte, mas a história conseguiu manter-se intacta após submissão do manuscrito à saída de emergência, que é a nossa editora. E sobre o livro,
está classificado como uma distopia, porque penso que tem que ser classificado de alguma maneira. Eu sempre vi é a ficção especulativa, mas eu sempre fui uma mistura de géneros. Eu nunca me contive muito eh, dentro de um género ou tropes específicas. Eu estava simplesmente a escrever e a tentar descobrir para onde a história ia, e o mundo acabou por ser construído ao longo dessa narrativa. Portanto, ficou assim numa mistura de géneros em que temos mistério, ação, drama familiar, elementos de ficção científica, ficção especulativa. Às vezes as pessoas pensam que até tem, não tem, mas a fantasia, acho que é alguns elementos mitológicos que também são do mundo, que também estão presentes na narrativa, que se calhar as pessoas recordam qualquer coisa de escrita de fantasia, apesar de não ser um livro de fantasia. E essencialmente foi isso. Estava a tentar. Eu segui por onde a história me levou, e depois no final pensei: pode ser que alguém queira ler isto. Acho que dá para passar umas horas bem passadas neste mundo. Bem passadas, não mal passadas, mas passadas, não é? Acho que podem perder. E então, pronto, aqui estamos. É, foram umas horas. Eu acho que posso fazer, foram umas horas muito bem passadas. Como eu já disse, foi das melhores leituras para mim deste ano. Ahm, e horas bem passadas, horas traumatizadas. ahm, e acho que sim, acho que todas as pessoas que leram estes livros, que em princípio. É daquelas coisas que eu não perdoo ao Luís, o facto de ter dividido os livros, mas não perdoo entre aspas. Mas eu acho que teria funcionado muito bem, se não tivesse sido dividido, especialmente algumas partes emocionais, principalmente a parte favorita do Ivo, que era a parte do buraco. Acho que teria funcionado muito melhor também. Mas pronto. Eh, Então, disseste para começar do início, então vamos começar no início. Tu também na tua parte de autora falas do fascínio pelas histórias. Então, como é que começou esse fascínio pela escrita e pela leitura? E se te consegues recordar as tuas primeiras aventuras na escrita? Consigo recordar, porque também não me deixariam esquecer cá em casa, não é? Portanto, eu lembro-me, eu aprendia, eu gostava de histórias e que me contassem histórias, mas depois, na primária, aprender a ler e a escrever, e eu lembro-me que o primeiro livro a sério que nós escrevemos foi de uma professora minha na segunda classe, foi a história da gaivota e do gato que ensinou a voar, do Luís Sepúlveda. E foi uma experiência mágica para mim a ler. Lemos como turma, um bocadinho todos os dias, mas foi algo. Acho que foi aí que eu percebi. Eu também posso contar histórias e tentar. E então a minha primeira história foi exatamente uma tentativa de uma espécie de conto que seria uma espécie de amálgama de todas as narrativas que eu tinha ao pé de mim, das histórias que eu estava a ouvir, da, dos filmes que eu via, tipo de Disney, de folclore, e então estava lá, acho que ainda está aqui guardado alguns esse início de os desenhos e a escrita, tipo a minha escrita de primária, alguns deve estar em alguma caixote, mas foi a primeira tentativa e foi algo que sempre tive comigo. Mas apesar disso, depois dessa tentativa foi essencialmente ler mais. Caí no vício da leitura, depois passado ainda parte da classe, o quinto ano, portanto 10 anos, comecei a descobrir aqui a coleção de mistério da minha mãe, Sherlock Holmes, Agatha Christie, e no fundo mistério e thriller foi por onde eu caí, não é? Tipo, por os hábitos de leitura, e depois tornei-me assim uma omnívora na adolescência em que lia quase tudo o que punha às mãos, e usualmente descobria um género e lia tudo o que eu conseguia pôr, tirar as mãos desse género. Portanto, houve uma altura, uma história que era tudo também cá em casa, vinham parar as minhas mãos. Depois descobri também fantasia, Senhor dos Anéis, outros autores, populares também na nossa geração, mas foi um bocado tudo o que vinha à rede era peixe. Eu tinha muito pouco
Havia histórias que eu achava melhores ou piores, ou gostava menos, mas eu pegava num livro e tinha que ler e tinha que o acabar. Eu não largava livros por nada, se eu começava tinha que acabar. E depois, paralelamente, fui tentando escrever estas pequenas tentativas em cadernos e era uma coisa muito derivativa, por assim dizer, porque eu estava a aprender a escrever, não é? Com o que eu lia. E também começou a primeira tentativa de livro que eu escrevi. Eu escrevi em 6 capítulos, era exatamente Que um. idade é que isso foi, mais ou menos? Porque eu estava com aquele manuscrito várias vezes, imagina, dos 15 aos 18 anos, 19, estava à volta daquilo. Ah, e era. Eu acho que a certa altura até as novelas brasileiras que eu via na minha infância tiveram influência, tipo, foi tudo. Era tudo. Eu estava só. Era uma coisa muito distante a ideia de publicar, tipo, um livro ou de escrever ou mesmo terminar um livro. Era quase um hobby que me dava prazer. Eu li e depois sentia aquela tentação de pegar na caneta ou no lápis e de estar a escrever. E era essencialmente um mistério, thriller de whodunit, muito reminiscente de Agatha Christie e do género. E, e no fundo foram as minhas verdadeiras rodinhas de bicicleta, de estar a testar e descobrir a minha voz, não é? Tipo, depois eu lia e depois já não gostava, e começava a escrever tudo da mesma maneira. E só já nos meus 20 é que me veio, e eu começava, tinha várias ideias, escrevia sempre algumas linhas, alguns capítulos, e depois ficava aquele rascunho e voltava, e depois não pegava. O habitual, histórias que toda a gente deve partilhar neste ramo. E depois apareceu a ideia do Juízo das Mãos, e eu comecei a escrevê-lo, o manuscrito, assim, aos 21, 22 anos, já nos meus 20. E foi a partir de uma altura eu avancei tanto, no fundo, acho que eu chegava sempre àquela fase inicial e tipo reescrevia ou parava ou descobria outra ideia e decidi, não, vai ser até ao fim. Eu vou acabar este, não vou pegar, não vou tentar escrever mais nada, se eu tenho alguma ideia, escrevo e aponto só para tirar aquilo do sistema, ou escrevo um excerto, mas vai ser esta história até ao fim. E foi assim que eu consegui acabá-la, e isto foi, no fundo, quase um meu exame final da escrita, este livro, de aprender como estava a escrever, e foi também onde eu ganhei mais discernimento também como leitora, porque já não podemos estar a ler tudo o que nos vem parar as mãos. Há demasiados Pois, livros muito bons, eu mas estava a pensar nisso, porque agora já não é, já, não há já não é demasiado. assim. Eu estou a ler um muito bom, que é o teu, que é o Nuno das Cicatrizes do Tempo. Está aqui. Tens sido um infeliz receptor do meu spam, Feedback. sem aviso, sem contexto, nem sabes onde eu estou e de repente salta lá. Tipo, às vezes há de ser alguma coisa útil sobre cultura e outras vezes é só comentário um bocado. Não faço ideia, mas pronto. Mas foi essencialmente isso, porque sim, eu continuo a ler, mas agora e leio também por prazer, mas já não me forço a terminar um livro. Mas também Pois, raramente ponho um livro de lado porque tenho mais discernimento a pegar num. E mas embora, continuas a ler em vários géneros. Não, sim, não, sempre, sim, não. E sou mais, como dizer, não piquenta, mas mais exigente com não ficção do que com ficção. Portanto, eh, ok. ficção dou muito mais latitude para um livro me conquistar. Não ficção já estou mais com um espírito crítico mais aceso, a tentar ver o que é que me está a dizer, o que é que eu acho do livro, acho que já estou mais alerta. Tipo, não ficção, eu estou disposta a ir pela viagem, ok, leva-me onde tu vais, mas também tens até um terço do livro, pronto, para me apanhar. Senão, pronto, há muitos livros, se calhar não é para mim, não quer dizer que o livro seja mau, quer simplesmente não é para mim. E pronto, há tanto livro, uma pessoa. É maravilhoso, mas também não há. Houve alguma coisa em concreto por exemplo, que estavas a ler ou alguma ideia em particular que inspirou hum, o Juízo das Mãos? Ou achas que foi a amálgama disso tudo que tu tiveste a ler? Acho que sim, e ao longo dos anos, porque, por exemplo, o que eu já acabei de referir, que dos primeiros géneros que eu entrei
foi onde eu descobri o amor pela escrita, foi o clássico mistério policial. E tu tens esse elemento no juízo das mãos, de mistério, investigação, de falar. Não é É, exatamente como, mas está lá. não é assim, exato. Eu acho que isso fica mais evidente por exemplo, se considerarmos este livro como um só, fica mais evidente na parte final e existe mais a parte de tensão no final, na parte política também. Um, e, eh, e, Mas mesmo na primeira parte e há no, um pequeno e enredo no, de uma pessoa e no tentar descobrir a verdade. E Portanto, no que pensamos que conhecemos das personagens. Isso eu acho que fizeste muito bem e a dar os parabéns. Eu acho que isso está muito bem feito. mas, E consigo ver a influência dessa parte do mistério naquilo que nós pensamos que conhecemos das personagens, principalmente de um certo personagem que me conseguiu ludibriar bem. mas, por exemplo, também houve uma altura que li muito sagas históricas, por exemplo, estou-me a repetir. Isabel Allende tem A Casa dos Espíritos e depois tem duas prequelas. Ela vai pela árvore familiar para trás. E também ali não só dela, Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, também me impactou muito. Foi aquele livro, 100 Anos de Solidão, a primeira vez que eu li, foi o livro que disse, eu estava a ler livros, mas isto é literatura. Tipo, no fundo, sem querer ser snob, foi algo que elevou muito o que poderia ser uma história para mim. E isto é Acho que sagas não, familiares e acho que ciclos. não é bem o facto de ser novo ou não. Acho que os livros que nos impactam, independentemente de quem seja e quem tenha publicado, acho que se nos marcam, marcam-nos por algum motivo, não Eu concordo, mas foi só para deixar o asterisco. é? E também há esse presente, também há esse elemento muito presente de saga e ciclo familiar na história através das personagens. A Uhum, ideia de se passa claramente, através da. claramente. Pronto, Tu, e é tudo isso. Foi. quando começaste a escrever o livro, tu já tinhas, por exemplo, essa ideia da influência, por exemplo, da parte, vamos dizer, parte mais fantástica. Eu vou dizer a parte também de influência da parte galesa, porque eu acho também acho interessante que tu tenhas tido, porque tens nomes como o Beitir e o Balaur, que eu acho que são de Não, origem galesa. é. E O tem, Paulo é romeno, acho eu. Mas os nossos dragões, entre aspas, não é? exato, Os dragões. exato. Foi. Pronto, eu também tinha lido vários livros derivativos da lenda arturiana também. É uma lenda muito forte no nosso Sim, sim, até porque tu tens género. agora estou-me a esquecer do nome dele, o Gawain. Que foi de propósito. Isso é uma é daquele género, não é importante narrativamente, mas foi daqueles. Olha, quem nota, nota. E pronto, pode ficar contente com isso. Foi. Eu só notei mais as minhas influências e às vezes até mesmo o subtexto, quando eu já estava. Eu escrevo e depois leio, reedito, e aí é que eu comecei a ver que estavam a sair do texto coisas que eu nem lembrava conscientemente de ter posto. Não fazia mal nenhum, era lá, foi o processo natural da crise, mas foi isso que me foi a reler, não foi tanto eu conscientemente a escrever, vou pôr isto agora assim, foi a reler que eu comecei a ver, não, está aqui um contexto deste tipo, ou um enredo que lembra de algo que eu gostei, que de certeza me influenciou, ou este tipo de abordagem à linguagem. Eh, Especificamente do que tu perguntaste, do Beitir eu tinha a ideia que essencialmente os colonatos teriam todos nomes mitológicos ou remanescentes da mitologia e se eu pudesse algo que trouxesse de volta ao nosso mundo presente, não é que nós estamos. E então foi, e a ideia era, pronto, começar com esses nomes e lendas que existem, que nós sabemos e que já seriam completamente diferentes depois no contexto da história, porque o tempo passou e as lendas mudam. Quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto, as coisas são recontextualizadas, as histórias são sempre vivas, é como a língua, não é? Tipo, Uhum. e o Beitir foi uma parte de eu saber gostar como soava, mas também a ler as lendas. Eu gostei que a lenda inicial é. Quem conhece a mitologia conhece, mas não é daquelas grandes figuras, neste caso, lendas de dragões com muita carga, que toda a gente sabe e já tem expectativas, e eu senti que podia brincar um bocadinho com isso.
o Balaur já tinha outras conotações na lenda dele que acho que também se aplicavam melhor às personagens. Eu podia jogar com isso. O Gawain, claramente uma referência aos Cavaleiros da Távola Redonda e a lenda arturiana, também é uma espécie de campeão na história. Portanto, foi um bocadinho. Não era sempre direto. Melantia também veio de uma parte grega, uma personagem secundária de uma sim. lenda grega, mas não é tão direto. Mas foi algo que, sim, podemos jogar aqui um bocadinho com essas influências. Também a ideia de templo circular, que é muito presente no livro. Isso está presente não só em várias histórias e mitologias, mas também em religiões e, e mesmo filosofia de estarmos sempre a voltar no mesmo sítio, estar a ideia de tempo cíclico foi algo que eu, ao reler, notei que estava mais muito presente do que estava à espera e em vários níveis, tipo, desde aquela parte familiar, saga familiar, ciclo, parece que se está preso e não se quebra, e depois, tendo uma vista mais ascendente, também se vê isso a nível social e a nível de maiores dinâmicas. Portanto, foi sempre, é sempre divertido escrever e depois ver, isto está cá, não tinha reparado. Onde é que isto aconteceu? É interessante depois pensar assim na primeira. Eu acho que nós quando estamos a escrever estamos muito no micro, depois quando estamos a fazer a edição estamos mais no macro. Enfim. Estás muito no momento, estás a escrever e estás, ok, o que é que estás a tentar descobrir a história, a tentar passar a história, estás no momento, na zona, não é? Isto é a nossa versão do ginásio, daqueles atletas olímpicos que estão na zona, só que nós não conseguimos fazer. Estamos a Exato. escrever e pronto, e depois a ler é que nós ficamos. Está bem, interessante mesmo. Uh, Agora vou fazer tipo, outra pergunta que eu costumo fazer. Depois, para o processo da publicação e isso tudo assim, como, como é que foi a linha temporal? Como é que foi o processo em si? Depois, tu mandaste o livro completo já como um só e isso tudo assim. Não porque não o pediram, porque o que eu fiz foi submissão direta às editoras que estavam com submissões abertas, que são quase todas estão na página, tipo, podem submeter livros de submissão de manuscritos, eles dão o contacto e normalmente pedem um resumo, eh, uma sinopse e depois de capítulos ou de páginas, tipo 20 páginas ou 2 capítulos, normalmente é assim. E então foi assim que eu submeti. Acho que não cheguei a submeter nenhum período todo, acho eu. É um manuscrito completo. Talvez uma das maiores que eu risquei quase todas, tipo, houve muito poucas que eu não mandei, mas a saída de emergência foi a única que me respondeu e houve esta possibilidade. Tive um ou outro não, mas também eram editoras pequenas que eu compreendi também. Eu estava mal. Estávamos a esperar, porque não, tentar. O não já é dado, não é? O não ou não resposta. E eu também não estava com muitas expectativas, realmente, eu enviei aquilo muito relaxado, porque eu sei como é que é o panorama, em geral, tentar publicar, e nacional especificamente. E sei que um livro seria difícil de ter uma boa marketing ao vender, também escritora portuguesa, desconhecida, um género que não é bem definido. É só do género. Eu já tinha sujeito várias cobaias à leitura do manuscrito e eles estavam, então, quando é que mandas? Manda lá. Porque não, manda, manda. E eu, ok. A gente manda e pronto, fica mandado. Eu já estava a começar a escrever outro, já estava, pronto. A minha grande alegria era ter terminado. Era ter terminado e ter sujeito as minhas cobaias à minha história. E pronto, isto foi só o extra e depois resultou melhor do que eu estava à espera e, e foi positiva no geral a experiência, porque foi quase tudo ganho, não é? Eu não estava à espera de nada, eu estava à espera de mandar e se calhar não ter resposta ou ter um ocasional não quando alguém chegasse lá. Mas pronto, consegui, ele agora existe, está aí, está publicado, está nas livrarias e nos armazéns. eh, e permitiu-me conhecer imensas pessoas muito interessantes, como aqui uma entrevistadora agora.
Eu acho que tu fizeste uma coisa admirável que eu acho impossível, pelo, pelo menos para mim, porque tu referiste a certo ponto que cortaste 20 mil palavras. É, vai falar Eu com não sei como é que isso é possível. Para vai mim é falar com o algo. Luís. Foi o segundo, foi na segunda parte. O primeiro está quase intocado. Houve alguns cortes ocasionais, mas era eu a rever e a corrigir na revisão natural. Agora o segundo, o Luís disse, tem que ser daqui mais ou menos 20 mil. E eu, ok. Pois, Essencialmente, 4 capítulos passaram a 2 no início, porque eu tinha cortar, não podia cortar no final, quase nada. E depois houve partes que foram reescritas para dar a mesma informação. Houve capítulos, tipo, 2 páginas passaram a 2 parágrafos, houve algumas dessas. Que acho que depois também é um choque na segunda parte voltar a entrar no livro. É sempre um choque quando se entra num livro meu, porque não tenho misericórdia de ninguém, as pessoas vão só tiradas para o mar sem explicação e depois a nadar ao afogar, não há dor. Mas acho que inicialmente era muito mais leve a entrada. Não é spoiler, mas essencialmente o primeiro capítulo do segundo livro era uma festa de casamento. Bom, e tipo, e era só ver como é que as nossas personagens estavam naquele ponto. Muito soft, mas de repente esses 4 capítulos passaram a 2 e as coisas ainda estão lá, só que é tudo muito mais rápido e muito mais caótico na reintrodução das nossas personagens, que isto é depois de um salto temporal salta para assim. de 4 aninhos, não é? Mas Uhum, muita coisa aconteceu. Mas pronto. exato. É, no fundo ver. Pronto, foi assim, até a terceira, olha, tipo, mas eu sei, é, há pessoas com mais Foi engraçado porque pelo menos tinham-me dito, quer dizer, já tinham-me falado dos livros, não é? E tinham dito que o primeiro podia ser uma entrada complicada. E eu adorei o primeiro capítulo do primeiro livro, por acaso. Eu achei muito bom, acho que foi muita coisa. E depois no segundo acho que foi uma entrada tremida, e depois tu explicaste-me, tiveste que cortar as coisas e eu entendi. E depois tinha que se explicar o que é que se tinha passado nos 4 anos, tal, e pronto, entende-se. Mas depois é assim aquela coisa que é preciso entrar assim um bocado tremido para se perceber o que é que se está a passar, mas depois as coisas começam lá. Eu, para mim, Uh, faz todo sentido. Tipo, é só terem um bocadinho de paciência comigo e exato. as coisas encaixam-se. Não, mas depois as coisas continuam e continuam e depois aparece o nosso amigo Viado aparece logo passado pouco tempo. Uma, E pronto. pronto, as coisas ficam claras, bom, fica claro. Mas no primeiro livro, o primeiro capítulo, é essencialmente é apresentado como um sonho, mas é essencialmente uma sequência de Sonho, memórias. Uma acho sequência que de memórias, um está flashback. muito bem escrito. Mas eu sei que as pessoas, sobretudo quando é fantasia, ficção especulativa, ficção científica, quando é algo que é fora da nossa linha de realidade, as pessoas costumam gostar, e é assim também que os livros estão, há sempre uma parte bastante forte introdutória em muitos dos livros, que dizem logo, as pessoas percebem mais, ok, este mundo funciona assim, esta personagem é assim, muitos autores fazem esse esforço. Eu acabo por explicar tudo, mas essencialmente a pessoa é logo empurrada e está neste mundo e é uma espécie de impressão, de técnica de impressão. Porque não é preciso, é assim, eu acho que o leitor tem medo, e se eu não souber como funciona isto neste mundo, eu se calhar não vou perceber o que se está a passar. Mas não é possível, é preciso na Não, memória não. porque vai ser explicado. Quando for preciso perceber, o elemento será explicado. E como eu escrevo muito através de personagens, não é? O meu enredo, tudo é baseado à falta das personagens, é só agarrar-se às personagens. E as Eu personagens acho que é essencial. são as Acho que é das melhores maneiras, pelo menos para esse tipo de escrita e de género e de literatura, porque as coisas podem ser confusas e agarrarem-se às personagens e depois ver as motivações das personagens e assim é muito interessante, porque depois afeiçoamos-nos às personagens
e depois queremos saber o que é que elas querem fazer. E depois é interessante, porque foi uma coisa que eu sempre referi em relação aos teus livros, é que cada personagem tem as suas motivações, não só as principais, não é? Mas também as secundárias, vemos que todas têm as motivações, não sei o quê. E depois, pronto, eu vou estar aqui a avançar umas perguntas, porque eu acho que foi a maneira como é que tu abordaste a escrita das personagens, assim, e o desenvolvimento das personagens em si, porque parece-me, posso estar errado, não é? E tem a ver com o teu processo de escrita, que foi algo que foi muito bem pensado e muito bem elaborado, mas também pode ser uma coisa que tenha sido na revisão em si, porque parece que, por exemplo, o equilíbrio de poderes, não só os políticos, assim, dos estratos sociais, estava tudo muito bem pensado e a parte das motivações e não sei o quê. E acho que foi uma coisa que eu ainda não vi, epá, eu ainda não li muitas coisas de autores portugueses. Eu leio muito lentamente e vou ter que ler outras coisas que eu também gosto, não é? Mas em termos de autores portugueses, um, eu vou lendo aos poucos. E acho que estão muito preocupados em ter as personagens principais muito fortes, mas além de ter as tuas personagens principais muito fortes, também tinhas personagens secundárias muito fortes e todas com as motivações sólidas e concretas, e percebia-se o que é que eles começavam a ter os desejos e o que é que eles queriam atingir, e muitas vezes pensava-se que eles queriam ter uma coisa e pensavas que percebíamos as personagens e não, pois eles revelavam os motivos. Isso é muito interessante de ler e revela uma outra camada aos livros. E eu fiquei interessado e para mim de saber como é que é o processo de escrita disso tudo. É, é como tu disseste, não é nada de ficção, é mesmo de escrita. Eu posso dizer, primeiro, este livro começou com uma imagem quase na minha cabeça. É o juízo, o juízo das mãos. Pronto, a cena que toda a gente sabe. E é a cena que aparece no final do primeiro capítulo, com a nossa protagonista, uma das nossas personagens principais. É, eu estava a ver essa cena na minha mente, não é? E saltam-me quase o nome, quem ela é, da Lala e isso tudo. E Uhum. o esforço era perceber o que é que aconteceu para ela estar ali. O que é que eu estava a ver naquela cena. E a história era como ela ia parar ali. E uma das cenas imediatas que veio a seguir do início é as primeiras linhas do livro. É a mesma personagem em criança, tipo no jardim. E todo o livro é uma tentar descobrir como é que se começa naquele jardim e se acaba naquela situação final. E rapidamente eu percebi que não era só sobre ela. Tipo, ela era o meu ponto de entrada, mas este era um mundo muito maior, cheio de pessoas. E a minha escrita é sempre centrada em personagens. Há diferentes autores, é natural, não é bom nem mau. Têm diferentes abordagens. Há autores que são muito focados em temas, e tratamento de temas. E todo o enredo e personagens e mundo existem para ver e são temas que eles querem abordar naquelas séries. Outros é muito, isso se calhar notas mais em fantasia, como o mundo e os sistemas de magia e os diferentes elementos, é a construção desse mundo completamente diferente que o leitor pode habitar, que é o foco, não é? São autores que constroem aqueles mundos e depois o enredo e os personagens ajuda a explorar aqueles mundos e tentar descobrir, mas o foco está neles. Pois é, muitos deles é um enredo. Por exemplo, o mais óbvio seria um enredo de mistério. Quem fez o quê? O que é que se está a passar? Ou um livro de ação. Ou mesmo, de certa maneira, em literatura romântica, tu também estás muito, as personagens também são importantes, mas o enredo, há uma há um tipo de ação, os personagens conhecem-se, vão acabar juntos. O que é que se passa? Não podes, tipo, mas há muita expectativa até de tropos específicas nesse género que os Uhum. leitores estão à espera. E depois há autores como eu, e também penso como tu um pouco, estão sempre, a escrita acontece sempre pelos personagens. Eu estou a escrever sobre Sim. quem são esta pessoa, como é que esta pessoa está a ver este mundo. E foi assim, é assim que acontece comigo. Eu não sei bem escrever de outra maneira e há uma coisa que eu não era capaz, se calhar, de fazer é que há autores claramente tu vês uma história e como há uma personagem que é criada por uma expressão, uma coisa muito específica, uma narrativa, é do género. Esta personagem foi criada para eu não poder vê-la, para o leitor não gostar dela. Ou não estou só a falar de ser vilão, porque eu também tenho personagens que os leitores não gostam que são vilões, mas
Há personagens que tu vês claramente que estão ali para servir uma Sim, função sim. narrativa muito estrita. E simplesmente não é assim que eu escrevo, não é? Mesmo eu tenho que saber mais, eu escrevo através de personagens e para mim qualquer uma delas eu podia contar uma história, tipo, focado nas através delas. Isso seria Sim. diferente. E nem tudo vai ser relevante para essa história. Há muita informação que eu tenho que eu não passo, que o leitor não tem. E, e que eu sei porque eu preciso saber isto, mesmo que a personagem apareça pouco, para eu perceber como é que a narrativa é influenciada por isso. Exemplo, se calhar que eu posso dar, eu sei muito mais sobre. Nós temos aquele capítulo flashback, temos dois, mas o da Larissa, no primeiro capítulo, do primeiro livro, temos um capítulo só focado nela. E o leitor descobre muitas coisas nesse capítulo, mas eu sei muito mais, sobretudo sobre a relação dos pais dela, por exemplo, e de o que foi o segundo casamento e do pai da irmã mais velha, que não é tão relevante, mas eu sei quase tudo o que se passou para trás e podia escrever tipo vários capítulos baseado nisso. Mas isso para mim também é algo muito natural em escrita, porque é através dessas, eu descobrindo personagens que elas são, é que depois vem tudo atrás, vem um enredo, através de como é que estas personagens estão a interagir neste mundo, vem a construção, vem os outros elementos. Outros autores têm outras abordagens diferentes, não é? Ou uma abordagem também mista, tipo, também nota, às vezes em fantasia, foi o que tu referiste, os autores têm um par de personagens que vão ser as principais protagonistas que eles investem e estão muito bem construídos e têm uma visão clara, e depois quase o resto é para o mundo. E Uhum. escrevem como eles integram essas personagens naquele mundo e depois as outras naturalmente, as outras personagens, os outros elementos, às vezes os temas, estão no lugar do passageiro. Pois, exato. Um, outra coisa que eu acho que fizeste muito bem e que acho que é difícil de fazer, é a parte dos jogos políticos e de manter o equilíbrio disso tudo. Eu não sei como é que tu fizeste. A pergunta também é mais. Por isso eu não sei se as pessoas vão achar interessante. Eu pelo menos acho, porque eu gosto. Como é que eu Eu fiz? gosto. É assim, a nossa protagonista tinha que acabar tinha que haver um juízo das mãos. Pronto. Tinha que haver Exato. um juízo das mãos. E então, para haver algo do que é o juízo das mãos, a crítica vai estar envolvida, não é? Não é uma coisa que acontece assim organicamente, sem haver uma exploração sociopolítica daquele mundo e alguma convulsão. Ajudou, eu fui descobrindo, mas aquilo também se torna mais relevante quanto mais a história avança e os nossos personagens crescem e se consciencializam daquele mundo. Eu tive essa vantagem. Muitas personagens não pensam que nós estamos a seguir, não pensam particularmente na situação política em que vivem, ou porque não podem fazer nada sobre isso, da parte de tipo, então muitas vezes há cegas do tema em questão, como a parte dos condenados, ou da parte do outro núcleo, assembleias, não, sei lá, simplesmente não têm que pensar nisso, é o que é, e estão numa personagem, estão num meio bastante isolado que não têm que pensar particularmente. Têm algumas ideias, claro, normalmente passadas pela sua comunidade, mas só quando eles crescem, começam a interagir e ver o mundo em que eles vivem, é que a parte começam a criar as suas ideias e consciencialização política e fazer as suas aventuras e tomar certos riscos, começam a criar as suas ideias próprias. Um, para mim, eu sabia que havia coisas que teriam de existir naquele mundo rapidamente. Quando eu comecei a escrever, saberia que teria um, teria de haver uma parte democrática, mas também teria de haver uma parte muito mais autoritária que nós não temos. Sempre foi fundamental para mim, fundamental porque era assim que era necessário para a história evoluir. Não há qualquer separação da parte militar e da parte civil em termos de Uhum. segurança. Isso é logo um sinal para quem sabe ou lê algumas coisas que estamos num certo tipo de sistema político em que as pessoas estão a crescer em que não há essa separação. Sim, tecnicamente já temos um governo civil,
mas não há diferenças entre um polícia e um soldado, que vai ter implicações para como a sociedade se organiza e a população civil. Também haveria um histórico de conflitos entre o governo central e o governo local. Uh, diferentes cidades havia essa luta de centralização quase e de movimentos mais de poder local e de independência só pela extensão de que seria um país grande e que tecnologicamente haveria partes que estariam muito avançadas e outras que estariam mais atrasados, Exato. propositadamente atrasados. Há áreas que são muito mais controladas e são tudo lá áreas ligadas a transporte, comunicação, parte tecnológica muito ligada à comunicação, propositadamente, para não haver facilmente as pessoas que organizam e podem fazer qualquer coisa com isso. Ao mesmo tempo, também haveria vários conflitos da parte social mesmo, consoante as cidades, e não seria claramente, ok, este é um lado que claramente está correto e aquele lado que claramente está errado. Às vezes haveria sempre alguma complexidade no que se estava a lidar, porque aquele mundo existe, aquele país, uma situação altamente complexa, com pessoas altamente traumatizadas que chegaram e, portanto, cada nova geração está a resolver problemas, mas também a acrescentar alguns. E a certa altura existem alturas que aquilo rebenta. E no nosso livro é uma das alturas em que isso rebenta. Acho que é natural em qualquer sociedade também. Pois também, pois também era muito importante a ideia de cidades, que ali são cidades, municípios, mas que funcionam quase como regiões autónomas, às vezes têm muito mais poder Sim. do que as nossas cidades e há quase também questões de identidade. Também a ideia com que eu fiquei é que à medida que algumas cidades vão acumulando poder, mais autónomas ficam. Sim, e começam a puxar mais, não é? Começam a pensar, Sim. ok, porque é que nós temos de estar aqui também sujeitos Exato. àquela ou que foi. E foi de certa forma o que depois disputou, mas também foi porque uma certa pessoa também começou a ficar mais notória e tal. É isso, e depois é isso, não que é só um problema. Também tinha noção, e São há vários, exato. vários ao mesmo tempo, e resolver um não resolveu os outros, mas todos ajudavam à festa, tipo, para quando as coisas fosse para explodir. Mas sim, essa ideia na minha mente não são, mas na prática há quase um caráter de cidade-estado. Várias cidades. É como identidade. Se alguém pergunta a principal identidade de alguém naquele mundo, há a classe, há o estatuto de ascendência ou não colonada, mas é sobretudo qual é que é a tua cidade, qual é que é és de Calimã, de Taika, cada cidade tem o seu etos, tem o seu dialeto específico, tem claramente uma norma de comportamento que se calhar não se repete noutras cidades. Portanto, também foi interessante que ainda estão todas unidas e ainda se veem todas como um país, mas ao mesmo tempo há muito. Ai não, já viste como aqueles ali se comportam realmente, esta gente não completamente incivilizada, tipo, querem voltar para cá. É essa tensão também. É um livro que joga muito com isso de tensões na parte sociopolítica, diferentes polos, e há sempre tensão entre as diferentes questões. Outra pergunta que eu costumo fazer é a parte de ter os livros cá fora, como é que tem sido isso? A parte de teres ido às apresentações, às feiras de livros, teres feedback de leitor, se tens assim alguma história engraçada para partilhar, tipo de feedbacks ou coisas assim, dos eventos, assim. Uh, Obrigaram-me a fazer um Instagram. Pronto, isso foi o que aconteceu. Pronto, há uns quantos posts e há depois eu conheci pessoas muito simpáticas, meus colegas que me convidam para este live. E lá aparece o Face Review. Foi isso que apareceu que eu sou notoriamente paranoica e desconfiada de tudo que é estas plataformas. Mas acho que tem sido positivo, não é? Eu também não estava à espera de grandes multidões, mas as pessoas que aparecem têm sido os meus leitores muito simpáticos.
muito positivos, mesmo quando eu recebo alguma crítica, nem recebo, pois há pessoalmente, é só, ai, não percebi tanto isso, ou ainda não peguei, é de certeza que há pessoas que não gostam, que deram mais pontuações, mas não andam ter comigo, é o direito delas. Pronto, eu sempre me senti muito bem recebida com eventos e com as pessoas que conheci. Mais giro tem sido as reações, porque cada uma pessoa tem a sua reação. Por exemplo, tu claramente marcado pelo nosso viado, ficou. Tive pessoas que vieram com ideias que eu não tinha interpretado, nem sabia que não teria visto por esse ângulo o que estava de ligações entre os personagens e que poderia ter havido este tipo de relacionamento aqui e outro. Isso não é. É o que é. Depois, a certa altura, nós escrevemos o livro e depois largamos. Depois as pessoas está no mundo, Exato. vai ter a parte dela. Mas pronto, tem sido. Já tive várias apresentações que é para uma plateia vazias, excetuando um ou dois dos meus apoiantes que eu levo comigo. Mas tem sido também simpática, a pessoa ao meu lado estava a ser muito simpática, fizemos a apresentação, portanto tem sido bastante positivo. Agora, a pergunta tem sido mais como é que tu achas que desenvolvesse o teu estilo de escrita? Ahm, Como é que foi chegar ao ponto em que tu estás, se calhar, neste momento? Ahm, Foi o meu desenvolvimento processo de escrita foi escrever este livro. E é por isso que quando sempre sei que é chato, mas as pessoas às vezes pedem dicas de escrita, como é que é, no final do dia sentar e escrever. Porque tu vais descobrir o teu estilo de escrita escrevendo. E tu sozinho, né? É escrever, escrever e ver, editar e escrever. E quanto mais tu escreves, mais tu começas a ter o teu sentido de eu na escrita e a tua visão e de como vais criar a tua com segurança, não é? Menos vais achar interessante conversar com outros autores e ver cursos e técnicas e como eles abordam, mas não vais ter aquela insegurança no trabalho, vais dizer, até mesmo quando alguém não gostar, se tu escreves e estás satisfeito e pronto, é o que é. E alguém não gosta, é sempre melhor gostar do que não gostar, ficas um bocado em baixo, mas ok, é uma opinião e tu estás seguro no que tu fizeste, porque tu contaste a história que tu quiseste contar. E tu chegas a esse ponto lendo e escrevendo. E o meu processo foi assim, e agora eu estou a tentar, no manuscrito atual que eu estou a escrever, escrever de uma maneira, não é diferente porque se vê que sou eu, mas com outras limitações, como eu queria abordar este novo manuscrito. E tem sido outro desafio, e no fundo é eu a tentar criar novas ferramentas e aprender a abordar a história de outra maneira. Mas eu estou muito satisfeita. Tinha tanto, porque eu escrevia à vontade e depois editava e cortava e voltava. Eu não tenho dificuldade de editar e cortar como tu, é parte do meu processo de escrita, não me dói nada. Então, eu imagino, eu escrevia, se eu escrevia alguma mais do que eu devia, ou era mais, ou o tom saía um bocadinho, ou não estava tão bem como eu queria aquela cena. No outro dia reli, depois afinava e continuava. Com o fluir da água, lá ia eu. Tipo, era o fluir da chuva e eu na escrita. Tipo, e aí, depois para, agora. Este já não posso fazer isto, por exemplo. Está a ser uma chatice escrever e demora muito mais tempo, apesar do livro ser tão mais pequeno. Tipo, eu não sei como é que eu estou a demorar tanto tempo a escrever uma coisa deste tamanho e é exatamente por isso que não consigo escrever, não posso escrever assim. Tem que ter o que eu sei, tem que ser quase certo. Tipo, não há nada para cortar este. Este aqui não pode ser. É impossível eu cortar 20 mil palavras, porque senão deixa de ser um livro e passa a ser tipo um artigo comprido, uma reportagem local grande. ah, Portanto, é, é assim. É difícil às vezes tentar explicar como é que se escreve. Não é uma coisa que nós façamos muito conscientemente. Quase no final consegues olhar e descrever o que fizeste, mas eu, pelo menos, eu escrevo às vezes parece que eu estou numa sessão médium. Ok, tipo, é esta cena, o que é que aconteceu nesta cena? Vamos descobrir. Como vamos descobrir? Sou eu que estou a escrevê-la. Mas é assim que uma pessoa se sente, tipo, quase a tentar ali navegar como parece que não sou eu que estou em controle e não sou eu que estou a fazer aquilo. Eu sou um ser, pronto, estou agora temporariamente numa sessão espírita e pronto, as personagens estão a falar por mim.
Mas é loucura, porque sou eu que estou a escrever claramente. Portanto, é sempre o tipo de pergunta muito difícil de responder para mim, quando perguntam isto. Tu achas que também tem a ver, por exemplo, com o facto de teres que te desafiar ahm, na parte da escrita, principalmente com cenas às vezes muito complicadas, porque estes livros têm cenas bastante pesadas. Eu não sei se este tipo de cenas foi complicado de escrever para ti, ahm, se isto fez com que tu evoluísses também na tua parte de não só do estilo de escrita, mas também com a tua voz como autora. Um, e tu achas que isso também te ajuda a evoluir e a encontrar a tua voz como autora e depois também pode ser, como estás num outro projeto, um, é um pouco mais complicado depois encontrar essa tua voz e saberes como abordar isso. É, o conteúdo, normalmente, os desafios é mais de forma, de eu mesmo escrever, como é que eu quero escrever. Mas o conteúdo, o que tu estás a falar, para mim, as cenas que estás a falar, a violência é um tema deste livro, era inescapável. Sim, sim. E é algo que eu penso não é tanto na escrita, mas antes. Eu também penso muito. Eu escrevo muito na minha cabeça antes de pegar na caneta ou no computador e escrevo muito depois. Há muitos dias que eu não estou a escrever nada, mas estou constantemente a pensar no que devia escrever ou estou a escrever e às vezes aparece uma frase na mente e eu escrevo a ponto só para não. Pronto, fica lá. Se eu precisar, mas há coisas que eu não gosto. Tenho grandes problemas com certos temas em ficção geral, tipo TV. E o tratamento da violência é um deles. Eu não gosto de violência para substituir enredo. Eu não gosto porque torna. Para já não é necessário. O enredo não fica melhor, continua sem enredo. Uma história não fica mais. Eu não fico mais envolvida ou mais focada numa história só porque há uma cena de violência que eu acho que não está ali para me chocar como leitora, só que não é que faz, tipo, choca-me a incompetência. Estou a perceber o que é que se está ali a passar. Também não gosto muitas vezes como autor usam trauma para as personagens, pronto, mal estão construídas e depois acontece esta coisa horrível à personagem. E Exato, sim, estou a então, perceber. tipo, estamos aqui a torturar esta personagem, não sei, mas está a começar. Portanto, eu vejo violência, é um tema que tem que ser levado com responsabilidade para mim, ficção, porque é uma coisa que nós já vivemos e se tivermos sorte é algo que vemos através das notícias, mas é algo tão real e que afeta, e nós não sabemos quem vai pegar no nosso livro, não é? Tipo, qualquer tipo de pessoas e experiências vão pegar nesse livro e nós podemos escrever tudo, mas tem que ser bem, não é? É isso. E às vezes não sai tão bem, mas tem que haver bem fé e tens de ser muito claro como tu estás a usar, porque é que tu estás a abordar aquilo, como é que tu vais retratar isto. E eu acho que isso é importante para mim. Violência é um tema sério, por exemplo, é um tema da minha história, não é? Portanto, eu tenho que o abordar com seriedade na narrativa. Como é que eu vou abordar isto? Não é tanto. Justifica-se para mim isto na narrativa. Se eu tirasse esta descrição ou este tipo, isto ainda se segurava. Isto ainda era algo que as pessoas queriam ler. E se isto acontece, é o que é a situação que estamos, aconteceu algo violento a esta personagem. As pessoas ainda estão a ver a personagem assim ou estão só a ver a coisa horrível que lhe aconteceu? É, ainda, ainda existe a pessoa que a pessoa se apegou. Pronto, isto é só um exemplo, mas há várias coisas que eu estou assim, que é isso, há conteúdo, há coisas que ficção é pesada porque a vida também é pesada, vai abordar esses temas, vão entrar naturalmente, se estão a escrever, mas se tu se estás realmente investido também, não é só querer escrever uma boa história, mas é, um, é uma escrita e um projeto que tu estás investido e queres fazer algo bem, é uma parte de ti que também está nisso. É algo que há temas que vale a pena pensar como vai abordar. E às vezes pode ser na escrita, porque às vezes tu escreves e revês e pensas, talvez não, não é? Tipo, um bocado de fora. E às vezes é simplesmente pensar como vais abordar. E atenção, eu já li livros
extremamente violentos do ponto de vista de psicopatas. Eu já tive livros que tive Sim, que parar e depois voltar a pegar. E são bons livros, não estou mal, mas foi um livro que tem que haver, tens que decidir se estás a escrever, és autor ou não és. E se és um autor, pronto, é o teu mundo, o teu poder criativo, é literalmente a tua criação. Isso traz alguma responsabilidade, não no sentido que alguém te vai, nem sequer as pessoas gostarem ou não, ou isso tudo, é tu, no final, estás satisfeito com isto? Tipo, é, é algo que tem peso, parece que na tua visão tu decides tudo. É assim que tu queres lidar com este tipo de temas. É só isso, nem é tanto. Podes pensar, claro que há temas que depois tens que pensar um bocadinho fora, tipo, como é que as pessoas podem ou não reagir, e isso às vezes pesa, mas por isso de parte, tu, é o teu mundo, literalmente, estás a criar algo de raiz. Como é que tu vais lidar isso? Ou achas que vais ter desconsideração pela tua própria criação? Respeitas o teu trabalho? É um bocado assim que eu vejo isso. sim, eu acho que aqui, um dos grandes temas também foi o trauma. Foi é a maneira como isso afetou profundamente a vida, pelo menos da Lala. Um, e acho que todas as decisões dela daí para a frente. Um, e acho que era tipo, se ela, usando a metáfora de um puzzle, acho que era uma peça que não dava para tirar. Não dava mesmo para tirar. E acho que, por exemplo, existem vários tipos de trauma que foram que tu utilizaste. E, por exemplo, o trauma que afeta todas as decisões. Também existe o trauma para forjar, para se construir para algo às vezes melhor, mas também existe aquele trauma para algo mais forte. Às vezes esse trauma para algo mais forte, às vezes obriga a tomar decisões bastante duras e bastante duras, difíceis, trágicas. É bastante complicado, mas existem pessoas assim e é importante retratar a realidade através da ficção. E isso é bastante complicado de fazer, mas eu acho que, como autores, temos que encarar esse desafio de É isso, retratar as coisas assim. é isso, é um desafio que eu acho, e isto, como autor, nós devemos levar a sério. É Exato. perceber, e tu podes trazer o que tu queres ou não queres para o teu mundo. Há coisas que podes abordar. Eu não lido com quase todos os tipos de violência. Há um tipo de violência, vários tipos, que eu não abordo sequer no meu livro, não quer dizer que claramente Sim, sim. está mas não é algo que eu estou interessada em explorar neste mundo. Uhum. E isso, por exemplo, a Lala realmente passou por vários traumas, mas foi muito importante para mim retratar que a Lala não era o trauma que ela passou. Tipo, Exato. o que a permitiu sobreviver não foi do género, não foi sofrimento, ela não foi sofreu muito, portanto ela pôde muito. Ela foi exatamente a parte boa que tinha à volta dela, a parte saudável, os laços que ela tinha, as qualidades dela, Uhum. que lhe permitiu sobreviver e desenvolver-se para lá sem se tornar consumida por isso. Também foi um bocado isso, como é que a gente responde, nem sempre trauma, mas como é que a gente responde à dor ou quando as coisas nos acontecem, também é um dos temas do livro, diferentes personagens que agem de diferente maneira. Acho que uma das vezes isso através Sim, eu de acho que tu exploraste bem com o Valaor também essa parte. maneira, desde o Beitir, Balaurga, bem, Zaza, Uhum. arranjam diferentes mecanismos de sobrevivência. Porque sobrevivência não é só estar a viver também psicologicamente, como é que tu consegues viver em certas circunstâncias sem enlouquecer, sem perder o sentido. Porque, por exemplo, do ponto de vista dos colonados, não há muita escapatória à situação. Não há Uhum. sítio para voltar, não há. Portanto, como é que psicologicamente uma pessoa lida com isso? Tipo, tens uma carta, deram a um jogo, deram a jogar, vai perder. Não há maneira de ganhar. Como é que uma pessoa lida com isso? E foi um bocado também isso, essa ideia de agência sem poder, de ter alguma escolha tua, pessoal, quase num mundo que tira todo o tipo de escolha. Ou que
também foi parte. Isso também é uma espécie de trauma, não é? Tipo, um indivíduo estar obrigado a viver essas circunstâncias. Sim, sem dúvida. Um, acho que também foram esses temas que tu foste descobrindo ao longo que ia escrevendo, ou também foi uma coisa que tu já tinhas acontecido? Sabia, eu tinha o juízo das mãos, não é? Eu estava, o que raio é o juízo das mãos? Peraí, eu estava a ver o título. O que é isto? O que é que sei? Isto não é muito agradável, porque eu sabia a cena. Mas no fundo foi isso, era eu escrevia uma e outra coisa se revelava. Pouco a pouco foi quando eu descobri isso, quando cheguei ao capítulo da Larissa e comecei no fundo a descobrir e desvendar essa personagem, pouco a pouco. Pronto, é aquela ideia de ciclo, eu também descobri um bocado o que é que se passou com os pais dela. O que é que se passou, até diretamente a Mira, como é que a Mira é uma personagem muito importante nos livros secundários, Uhum. mas como é que ela também foi forjada naquela, porque tudo também, ela cresceu naquela situação, a ver e com consciência do que estava a passar, e certas pressões foram postas nela, com base no que estava a passar com a Larissa, com a irmã, com os pais, com os mães. E então, pouco a pouco, tudo se começa a consolidar e a criar e a desenvolver. E que é que esta personagem reage assim e outra reage de outra maneira completamente. E às vezes nós não sabemos bem o que se passou, mas sabemos que algo se passou. Há dois amigos, há uma amiga do grupo de amigos da Lala que torna-se mais relevante no segundo livro, que é a Heloise. E até lá, e ela lá a comentar que, pronto, coitada da Heloise, ali qualquer coisa que ela não está muito bem. E, e algo se passou. Mas ela consegue, no fundo, pôr uma máscara e agir como se fosse uma a aparência de normalidade que é exigida no meio delas. Ela relaxa às vezes com os amigos. E os amigos veem que está ali qualquer coisa que não está de coisa. Mas também quem está, não é? Tipo, depois a parte do crescimento da Lala é ver, epá, isto também não está nada. Nada é normal neste mundo. Pronto, é o que é, cada um com a sua loucura. Mas foi. Eu escrevendo um bocadinho descobri outro. É isso, cada trauma levava a outro trauma. Um bocado assim. Por falar assim em personagem, houve alguma personagem que tu gostavas de ter escrito mais, explorado mais, que não conseguiste explorar? Hum, houve. Isso, mas é sentimental, não era relevante para a escrita. Há um dos. Nem foi assim um manuscrito entregue, mas há uma cena, um período pequeno, em que a Lala vai de férias a uma fazenda de uns primos de afinidade. Ah, Isso era um isso é referido no início, acho eu. é mais a meio, No mas tipo, segundo livro, mais ou menos a meio do segundo, acho eu. que ela tem esse. Que é as férias dela, a última pausa da Lala. A autora pensou: epá, vou dar umas três à Lala antes das coisas se complicarem. Isso era um capítulo. E isso deu-me bastante gosto escrever, porque no fundo pude retratar como seria um mundo fora daquele. Nós temos muitas ansiedades, passamos muito tempo num ambiente citadino, e então como seria um mundo fora, um bocado da vida do campo, como se desenvolvem algumas operações, certas organizações, essas partes, e também mostrar um componente de normalidade, não é? Porque nós estamos muito com a Lala quando alguma coisa está a acontecer, sabemos, não é assim? Mas no fundo mostrar que houve paz e vida normal para a Lala. Ela tinha, tipo, ela ia de férias, ela tinha primos, eles faziam, tipo, as pessoas viviam, era um mundo, apesar de tudo, de todos os temas pesados que nós abordamos, e eu tento passar isso como, é um mundo normal em que as pessoas vivem normalmente, tipo, as pessoas casam-se, apaixonam-se, tipo, têm filhos, vão para festas, há modas, aquela banda é horrível, viste como é que o último cedo, não acredito. Tipo, há maratonas, tipo, de exames, tipo, isto está tudo a acontecer ao mesmo tempo que aqueles temas pesados acontecem, não é? E é um bocado como o nosso mundo, acontece tudo assim, não é? O pequeno e o grande, pesado e o leve, está tudo a acontecer. Então esse capítulo era uma maneira, um interrego também, eram as férias da Lala, mas depois não deu. E depois há personagens, eu gostava muito de ter explorado, mas não era completamente relevante, mas
a geração atrás, da a geração dos avós da Lala. Para mim, Ah, é muito interessante. ah, uma das personagens que eu gostei mais, além das principais, foi a Mira, acho que é óbvio. Principalmente no fim, e depois eu falei-te, porque uma certa cena no fim que acho que tem está muito bem. Está muito interessante essa cena. E gostei acho que é a última esposa do avô da Lala. Eu Diamante, gostei muito dessa senhora também. Eu agora não me consigo lembrar do nome dela, mas eu gostei muito a dela. nossa diamantina. Tipo, living her best life. Ela está, estás a ver, enquanto isto está a acontecer, ela está na dela. Eu gostei muito dessa senhora também. Acho que foi muito interessante. Mas Acho que era muito engraçada. é, então, pronto, foi. Mas essa geração, ainda antes da Amira nascer, e a juventude do que foi os avós da Lala, por exemplo, até mesmo aquela avózinha que aparece, que ela trata para a que era a Gramalha, que era tecnicamente a avó da Amira. É, se- Ah, sim. coisas que ela andou a fazer, porque eu sei que ela andou a aprontar, tipo, mas pronto, não foi relevante, portanto não entra, mas não se deixe enganar pela inocente e pacata da senhora no chazinho. Ela não era essa senhora que é extremamente religiosa. Não tanto, não, isso era a mãe do. Isso era a avó mesmo da Lala, era a mãe do. Ah, No fundo, ok. foi uma resposta, ela torna-se assim após o divórcio, e ela Ah, perde a ok. guarda completa do Casena, e como ela vira-se, torna-se quase um obsessivo compulsivo, que se manifesta através da religiosidade. Não era Ok. algo que. O pai do Casena não era muito bom marido, também tem esses casamentos todos, porque é que acabaram, mas. E deixou. Mesmo, isso também foi. Não houve violência tecnicamente física, não é? Nem mental. Conseguiu ser bastante violento com a mãe dele, não é? E foi outra coisa que depois a gente descobre que também influenciou a Razena, tipo, a crescer sem tirar nada. Portanto, há muito. Essa velha geração, tipo, essa geração do passado, que é sempre uma sombra sobre o presente e do que se está a passar, também tenho. Gostava de, mas isso seria, não havia livro. Tipo, era uma coleção, era a coleção dos. Depois, quando Ahm, das mãos, Inês, já vamos no volume. ahm, por falar nisso, acho que é importante também perguntar-te a tua visão sobre o mercado literário português. Acho que não te podia deixar escapar esta pergunta. É sobre ahm, mais estes géneros, se calhar da ficção especulativa um bocado. Embora o teu assim, se categorizam mais como distopia, embora eu acho que tenha um pouco de distopia, ficção científica, é difícil de categorizar. É, Uh, mas como é que tu vês o teu este género que nós estamos inseridos, vamos dizer assim, e o mercado literário português no geral, porque tem dito que a coisa para o ano não está assim muito famosa. é que está Ah, famosa. ah, Quando é que está famosa? depois não sei. E pronto, É quero assim, saber a tua opinião. o mercado literário em Portugal. Quem quiser escrever, deixa o conselho, é amor, é camisola. Pronto, não é? Mas pronto, foi o que já falamos. É o nosso mercado é pequeno. Acho que o grande fatia é muito não ficção e não é qualquer não ficção, é autoajuda, finança pessoal, deve ser o que está. Isto sou eu a adivinhar do que eu estou a ver dos tops. E depois há géneros que estão a ter mais saída. Sou thriller, às vezes literatura romântica, ou um subgénero da literatura romântica, ou de fantasia romântica também. Mas mesmo esses géneros, para mim, é complicado. Seria complicado para um autor português porque tem muita competição especialmente anglo-saxónica, não é? E não só são traduzidos para português e vendem em português, mas também são, atualmente, há muita gente que lê diretamente em inglês e que, portanto, estás a competir às vezes duas vezes, não é? Estás a competir Uhum. com cada tipo do que ela publica em português e do que ela publica em inglês e também está tudo à venda na mesma livraria do que tu, se quiseres escrever um livro tipo, de thriller ou ficção. É sempre assim, é sempre depois.
há escritores portugueses com mais sucesso, muitos deles já têm carreiras de imensos anos e também já têm reconhecimento lá fora, né? Têm a sua produção, ou também têm algum reconhecimento internacional. O nosso género, tudo que seja fantasia, ficção especulativa, distopia, tem os seus aficionados, mas também às vezes são pessoas que têm uma visão muito fixa do género, que estão habituados também, influenciados pelo franchises e do que vem lá fora, e depois podem achar, ai não, para quê? Tipo, fazem melhor, já sabem o que contam lá fora, não é? E se calhar preferem ir para os seus autores habituais. Para tentar e então o mercado está sempre mal. E a gente publica na mesma, tenta publicar, escreve na mesma e tenta publicar, porque eventualmente alguém vai pegar no nosso livro e vai lê-lo e depois não se pode estar a gostar dele. E a nossa história vive também nesse leitor. Mas é muito. Epá, vai ficar pior para o ano. Pois não sei, é o que me têm dito e eu estou um bocado assustado, não é? Porque as coisas já não estão famosas, então se ainda está pior. É assim, sem expectativa. É o que é preciso para escritores em Portugal. Tiver expectativas. Sem expectativas nenhuma, tudo. Ahm, Também é uma coisa, eu ando aqui de trás para a frente, vejo que dá eu não ter preparado assim perguntas de antemão. Ahm, ah, eu lembro-me quando fiz uma espécie de crítica aos teus livros e quando escrevi, foi a maneira como os livros terminam. O primeiro volume acaba com um poema, que acho que está muito bonito. E depois agora estava a ver o poema do segundo. Eu acho que poderiam, de certa forma, ir de um para o outro. Os dois poemas, eu sei que é a parte favorita do livro, que ele agora está aqui entre nós, já pode falar da parte do buraco. Não, o livro chegou, já se pode queixar, já pode Ah, falar. Como é que foi também conjugar essa parte da poesia aqui nestes livros? Assim, eu também leio poesia e também foi uma das minhas influências, eu acho, foi poesia portuguesa. Eh, eu gosto muito de poetas portugueses, José Régio, Sorabela Espanca, Sofia de Mel, Brandner Anderson, e acho que saiu um bocadinho na minha escrita às vezes, com alguma cadência. Tipo, isso foi uma das coisas que foi surgindo neste livro ao escrever, que eu noto que várias vezes foi criando uma cadência específica em certos segmentos. E esse é o mais óbvio, houve assim eh, esses poemas, essas pequenas poesias, porque na minha mente também foi algo dos elementos do mundo. Há um poema épico chamado Travessia, neste livro, que está ligado ao mito de fundação deste mundo, e no fundo também é a base toda da língua. E então, poesia é sempre, na minha mente, é algo, a língua foi criada em torno de um poema épico, poesia está sempre Uhum. presente, nem que seja inconscientemente, na parte linguística deste mundo e de como este mundo fala. E então foi muito. Era no fundo tentar acertar o tom, não é? Tipo, tentar, ok, nestes segmentos, tentar quem é que está. Porque eu depois cito poetas, ou esta poetisa desta época fez este poema, e então foi divertido tentar a descobrir qual é que era o tom e deixar passar, mas também deixar que passasse da prosa à poesia sem ser um grande salto. Naturalmente, fluir de uma para a outra sem ser aquela pausa do texto, porque às vezes é complicado. Eu gosto, mas é complicado para mim. Às vezes eu estou a ler o livro e os personagens começam a cantar uma música qualquer e nós temos as quadras da música e eu gosto, mas eu fico sempre a pensar: como é que isto soa? Não é? Tipo, qual é que é a música por trás da quadra, o ritmo? Saio um bocadinho da cena só para tentar a pensar nisso. Por isso é que eu não há cá músicas, não faço isso no livro, mas pelo menos na poesia queria que fosse natural na cena, tipo, não é a pessoa faz sentido aquele parte do poema ou rima ou verso aparecer ali e naturalmente fluir com alguma naturalidade para a pessoa. No fundo, essa cadência, ter uma cadência no texto, a pessoa ter quase inconscientemente o ritmo que seria o verso, tipo, lido ou com naturalidade. Tentar assim aquela quebra de
Oh, espera, como é que será se isto? Qual é o acorde? Ou como é que será isto declamado? Foi, foi divertido essa parte. Às vezes o que me deu mais gozo na construção deste mundo foi esses pequenos detalhes de ver uma personagem a dizer mas tu lês o quê? Eu ando a ler isto, mas quando é que lês poesia moderna? E o que é que seria poesia moderna naquele mundo, não é? É engraçado. Às vezes são assim esses detalhes ou essas coisas mais pequeninas que às vezes são mais engraçados de escrever. Sabe? Tipo, ou então duas personagens estão de coisa e estão só fazem as t-shirts da banda, da digressão da banda, não sei quantos no ano tal. E, tipo, é algo que está a acontecer. São os dois fãs. E então. Mas eu percebo a pergunta porque eu também noto que, pelo menos, nunca tenho lido das cicatrizes do tempo e comentado. Poesia também é muito importante. Há ali uma conotação poética na tua escrita. Sim. Eu, pelo menos, não sei, Não, eu já escrevi poesia, não é? E gosto de ler, não leio tanto agora como já li, mas tive as minhas influências, e provavelmente, mas pelo menos eu gosto de que as frases tenham um ritmo, uma cadência, uma certa cadência, às vezes que encadeiem uma na outra as frases. Um, Isso é pelo menos importante, é importante para mim, e por causa de eu ter estado presente nas tradições do spoken word quando estive em Birmingham, e de ouvir isso e ouvir como é que as coisas eram declamadas depois na parte quando eu faço as revisões, que tento ter pelo menos uma revisão ou outra em que leio as coisas e ver como é que elas soam em voz alta e ver se as coisas soam bem. e E eu tem sido. falta alguma vírgula. Eu começo a ficar sem ar a ler alguma frase demasiado. Às vezes sim, sim. Mas eu percebo, mas faz sentido o que me estás a dizer do spoken word e de declamar, porque eu noto, estou a notar isso cá. A abordagem até há há um componente com essa poesia épica ali na narrativa do teu Cicatriz do Tempo, como a história está a ser contada às vezes, as cenas, passas às vezes descrições muito batalhas comuns, de repente. Mas por acaso, quer dizer, não sei se é muito presente neste, porque neste livro, e agora desviei aqui muito do tema do teu livro, foi muito influenciado pela escrita do escritor japonês Ryunosuke Okutogawa, eu acho que foi, porque pelo menos da primeira versão do livro, acho que influenciou muito, porque era a maneira como, por exemplo, as estações do tempo e as alturas do dia influenciavam também as emoções das personagens. É uma característica da escrita dele, ou era uma característica que já faleceu há muito tempo. Mas ele foi umas influências do Murakami e ele caracteriza o Ryunosuke Okutogawa como o pai do conto moderno japonês. Eu tenho um livro dele e li e foi-me recomendado por um livreiro, eu já não sei o nome dele, britânico, que me recomendou e que eu agradeço por me ter recomendado porque eu adorei ler aquele livro. Uh, e pronto, eu sei que quando eu escrevi a primeira versão do Cicatriz do Tempo influenciou bastante. Depois, quando eu estava a reescrever para português, eu estava a ler A Roda do Tempo, de Robert Jordan. E ele também tem um pouco isso, é capaz de ter passado essas coisas. Por isso eu não sei. O Eu, ritmo é eu sei, eu sei, eu sei que há uma cena, a cena em que o certo, Alan Newgard. ainda Não, 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 já deves ter lido. A cena em que o Alan e o Garth estão a regressar à aldeia. já li que é. Ah, ahm, o parágrafo inicial é quase igual a uma coisa que o Robert Jordan escreveu, mas eu fiz de propósito. Eu fiz de propósito Oh, porque eu adorei. Eu já não me lembro em que livro é que é, porque não é, são 14 livros, a 15 se contarmos a prequela da Roda do Tempo. Eu sei que há uma cena que ele descreveu assim, e eu adorei. Eu disse: Olha, eu vou ter que pedir emprestado ao senhor esta parte, eu e vou ter que escrever mesmo muito parecido como está. o que estava a pensar mais.
era até a parte inicial, o primeiro prefácio que tu escreves. Isso para mim Isso eu não sei de onde veio. Isso é invenção minha, não sei o que é. faz sentido. Foi quase uma declamação de poesia. Tipo, não é poesia, mas a ler a cena, como montas a cena, a mitologia, também se calhar porque tem elementos mitológicos, não é? Porque está a ser narrado. Sim, sim, sim. Muito lembrar a declamação de um poema antigo. Era isso. Isso é capaz de ter muita tradição da parte britânica, não é? Por causa de ter lido as traduções do Tolkien do Beowulf e assim, qualquer coisa assim, não sei, capaz de ter entrado por aí. Um, E eu e, tenho eh, e mais. de coisas de interpretações. Os meus mitos favoritos, eu já falei com várias gente, com várias pessoas sobre isto. O meu mito favorito é o ciclo arturiano, por isso, revelação inédita. Eu um dia hei de escrever a minha versão sobre essa história, por isso, de certeza que influenciou de certa coisa ou não as minhas maneiras de escrever a personagens e assim. Gawain foi bem escolhido o nome. Sabia que alguém ia. Foi. Eu quando vi, eu gostei e estava à espera de ver assim mais referências, mas depois só estava o Gawain. Mas em termos da característica da personagem também está adequado. Pois, não foi. Eu também eu não conheço tão bem a lenda arturiana e também não ia me prender muito pela personagem coisa, mas pelo menos no início há ali uns paralelos que acho de temperamento que Sim, sim, sim. é, Ele quer ser demasiado correto às vezes. Quer ser correto até demasiado, o Gawain. Pelo menos do que eu me recordo em termos do personagem em si, nas lendas arturianas. E o Gawain do teu livro também é de certa forma também é assim. pronto. Mas Um, é a conversa. perguntas que eu também queria fazer agora era mais uma pergunta que eu tenho feito nestes últimos tempos para meus convidados é porque nós sabemos que em Portugal em termos de comprar livros e de ler mais tem subido um pouco, mas tem sido em públicos de 20 anos para cima, porque para jovens lê-se muito mal. A pergunta que eu tenho feito é, por exemplo, ideias de como é que se pode colocar os jovens a ler mais nestes tempos. É assim, bonito se torce o pepino. Acho eu, é mais fácil. Exato. É sempre pronto. Eu sei que estou a fugir um bocado à pergunta. Porque como é que se põe os jovens, é a minha resposta. Pões as criancinhas a ler. Pronto, e habituas a ler. Mas é, é mais. Porque mesmo se tu paras de ler alguns. Se tiveres o hábito de leitura, acho que voltas naturalmente. Eventualmente há um livro que te traz de volta. Agora, se não tens, acho que está muito ligado. É difícil. Tem que haver alguma coisa que capte o interesse e também que as pessoas se calhar possam criar. Há vários métodos diferentes, as pessoas criaram alguns métodos, mas acho que é uma boa ideia às vezes esta parte de book clubs e grupos, que as pessoas também possam ter socialização baseada em livros. Até para perceber que não tem que ser passivos. Eu acho que às vezes a leitura de é para estou a ler e tipo, é só o que me dizem a mim, mas tu participas, a história também por causa do leitor que está a lê-la e podes trazer a tua interpretação e as tuas histórias e podes desenvolver a tua própria imaginação e criatividade. Se calhar nem é relacionada com a escrita, se calhar é com outro qualquer tipo de arte ou expressão que tu tenhas e é só ter mais uma ferramenta e ter ferramenta não, tipo, pode ser uma ferramenta a leitura, porque pode ajudar a pensar e desenvolver uh, parte dos pensamentos críticos. Pensamento crítico, sim, acho que é fundamental. Também pode ser uma escapadela, tipo, pode ser só viajar para outro mundo e ter uma pausa muito tão barulhenta em que nós vivemos. É difícil, acho que não há uma solução geral, até porque tem com estes novos telemóveis que são computadores nas nossas mãos e o tempo de atenção também diminui com todos. E agora, muito entretenimento também já nem é parte escrita, não é? Mas acho que vamos voltar, vamos ter de voltar à leitura mais clássica, tipo, não há muito para escapar.
por causa das consequências de não a ter. Mas, no fundo, há vantagens, se calhar, de pegar num livro e estar só com aquele livro e ninguém te chateia e não tens de ter. Não precisas ter nenhum hot take, não precisas ter opinião, não precisas estar sempre estimulado de qualquer coisa. Há porque está ali para ti. É o teu livro, tu entras naquele mundo como tu queres. Não és um Sim. leitor passivo. Uma vez tu pegas nisso e também é um bocado o teu mundo. E, e há tantos livros, uma coisa boa, pronto, é que há tantos tipos de livros, tantos géneros agora disponíveis e a tantos níveis. E não é preciso, não é. E pronto, às vezes uma pessoa não está a apetecer ler, então vai ver um filme, vai ver outro tipo de arte qualquer. Uma leva à outra. É mais. Não há uma maneira errada de fazer isto. Há uma maneira errada, claro, se uma pessoa não tiver dificuldades de leitura ou não tiver uma boas bases, vai ser horrível ler, não é? Tipo, mas não há uma maneira errada de ser bom. Há um mau leitor no sentido de, tipo, não há nenhuma polícia de livros que defender alguém por não ter bom gosto de leitura. E, tipo, as pessoas vão ter opiniões, mas é certo. Não, não, é tirar um bocado a pressão. Acho que há coisas muito boas aqui no Instagram e BookTok, porque está a convidar pessoas a ler e há uma geração que está a descobrir leitura assim e cria-se uma comunidade, mas acho que também as pessoas podem achar porque às vezes cria-se quase uma autovigilância de tenho que ler X livros este mês, ou ter de fazer conteúdos, ou ter de. Não podes sempre ler e não tens de dizer tudo o que leste e é um livro no final do dia. Não gostaste, não gostaste, achaste que alguma coisa estava bem ou mal, é o teu direito, não queres voltar a ler, pronto, há tantos meios. Queres voltar a ler o mesmo outra vez? Também é ok, tipo, não acho que claro que há livros que vão gerar conversa por causa dos temas abordados e das discussões. Às vezes eu acho que é mesmo o ato de leitura em si que está a ser problematizado. E não há, tipo, continua a ser um hobby muito popular. Temos muitas, temos este privilégio, não falta a opção. E pronto, eu também leio. Às vezes uma pessoa não tem paciência para ler ou para não ler uma coisa séria e pronto. Também precisamos de ler as coisas sérias. Hum. Ahm, Mas então, eu, a série é pô-los a lerem crianças, sim. É criar hábitos feito muito nisso. Não. eu comecei assim, mas pronto, É tipo acho assim, que agora é complicado. Agora, a pergunta seria mais o que é que nos podes desvendar do que é que tu estás a trabalhar? vais-te rir, vou dizer. Acreditas que os temas principais do novo livro é trauma e violência? Não, é um thriller. Uhum. Como, ainda não cheguei às 50 mil palavras, só para tu perceberes, e estamos já quase a 40 páginas do fim. Portanto, será que chego? Será que não chego? Não sei, não há nada para cortar. É o que eu digo. É, Ah, temos. pode ser bom do início ao fim. É isso o objetivo. Não é? É um bocado construído como um puzzle. A leitura, a piadinha aí. Piadinha. Mas é um mistério para o leitor resolver, com base thriller, e temos duas linhas temporais em que eu vou dando pistas Gosto. até a resolução, o clímax final. E foi muito construído. É pequenino, mas dá trabalho ler. Não é preciso também estar todo contente por ser. Não é preciso ser muito rápido porque senão perde-se as coisas. Mas quero. É menos focado. As personagens estão lá, não consigo fugir tipo, para personagens, mas é mais para montar o que se passou e criar à vontade. Tipo as hipóteses, o que é que pode ter sido. Foi muito influenciado por. Há ali filmes que seria Nova York, anos 70. Também não se passa em mundo real, mas foi uma das influências. E um de cidadino, mistério, homicídio, pronto, coisas habituais, não é? Algum desequilíbrio mental também, de várias partes, mas Também faltava. tipo, quem é que está completamente são?
E tem sido muito divertido, mas a minha grande desafio é que eu pus um limite muito forte de páginas, como isto está dividido. Não é bem capítulos, mas é. O livro está dividido por segmentos, não é? Sim, são capítulos. É de 3 a 2 páginas. Não, não pode ser disso, praticamente. E isso tem sido muito difícil para mim. Tem sido 3 a 2 ou 3 a 12? 2 ou 3, não é 12. Ah, eu não sei o que é isso. Não sabes o que é isso, não? É do género. Não, 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 eu agora está. Não, eu andei a ver umas coisas. Os meus interlúdios às vezes já tive casos em que eles conseguem ser pequenos. Agora capítulos, não, isto costumam ser grandes. Eu tenho medo, porque são capítulos, tecnicamente. São capítulos do página, não é? Mas isto não. Isto tem sido muito difícil para mim. Tem sido muito tenso, muito difícil. Não consigo divagar, não consigo começar a escrever e depois cortar, porque são várias linhas de enredo, não é? Várias as pecinhas do puzzle, as peças, e depois quero montar o puzzle e não há peças. Portanto, eu tenho que saber exatamente o que eu não posso perder espaço. Só tenho as 2 ou 3 páginas para encher, não é? Está Eu, difícil, está duro. é, eu ia dizer uma coisa, já não vou dizer. Porque senão, pronto, é traumatizante para certas pessoas. Cortas antes de publicar. Eh, não, olha, já houve casos em que eu tive que cortar, já fiz cortes, mas agora tem sido complicado fazer, não sei, pá, coisas que eu gosto mesmo de fazer, não é? De escrever e coisas assim. Eu, Ah, eu acho piada quando dizes, já houve casos em que eu fiz cortes. Tipo, eu sou acusado de não fazer cortes, mas houve um dia que eu cortei um parágrafo em tipo em 1000 páginas e as pessoas dizem que eu não corto nada. ah, não, eu já cortei mais, já fiz mais que isso. No caso da biologia, no primeiro livro eu fiz muitas. ah, Pronto, eu fiz muita reescrita e muita coisa lá para o meio. Eu tinha 5 capítulos e meti 4. E pronto, cortei um. E eu, Olha, o Ivo olha, agora podem fazer perguntas no chat, exato. E o Ivo está a fazer uma boa pergunta. um momento reveal. O reveal é só no final. E pronto. E vais gostar muito que tenha só tipo aquele número de páginas. Não, tu não aguentas mais. Isso não é bem contar, Alice. Não é? Isso é só. É a vida, é natural. As pessoas nascem, crescem e morrem. A Elisa faz a mesma coisa que eu também. Eu já deixei de ver os Stranger Things há muito tempo, mas não me surpreende. É uma série em que os protagonistas já estão adultos e ainda continuam com 14 anos. Exato. Não, foi mesmo um desafio, porque é assim, eu vou explicar. A primeira coisa que eu decidi quando comecei a escrever este, como estava escrito, ser thriller, e eu queria ter esta nova abordagem do leitor, de montar peças, é que queria escrever com certas constrições. Ver uma coisa diferente, queria mesmo limpar o palato dos Juízes das Mãos, porque uma ideia era eu começar a escrever outra coisa, e sim, a história Queria- era o medo era contar outra coisa. E a história era diferente, os personagens também, mas eu ainda estava muito estaria no registro Juízo das Mãos e não estava a conseguir encontrar a história e a narrativa daquela história específica. E então, propositadamente, nunca mais faço isto. Disse, ok, 2 a 3 páginas no top para capítulos e vai ser este tipo de... E até mesmo restrições mesmo de escrita, que eu não costumo ter. E nunca mais vou voltar a ter. Isto é horrível. Isto nunca mais acaba. Eu não sei se chega às 50.000 palavras. Eu não sei quanto é que isso dá em páginas. Eu já soube fazer essas contas agora, não sei. Não sei 100 quanto. páginas. 100 páginas, né, tipo, mas não todas cheias, não é? Mas em termos tipo de impresso, já soube fazer essa conversão. Nunca Agora já não sei.
Eu só Ahm, não por sei mais. exemplo, o livro, eu estou agora me a lembrar em termos assim de livros um bocado pequenos, o livro do Nuno Gonçalves, O Pacto, eu acho que ele chega a 200 e pouco, acho que é 202, se eu não estou em erro. Por acaso o livro é bastante bom, eu gostei bastante também, por isso não tens de te preocupar. Não é uma questão. Tipo, eu também dos melhores livros que eu escrevi ultimamente foram curtinhos. Não me chateia que ter limites de páginas é uma chatice para escrever. Acho que não tens de estar preocupado com o limite de número de palavras. É apenas que a coisa esteja boa. Assim. Tem que ser, a estrutura está assim. Agora já não consigo safar esta altura do campeonato. É, é assim. Mas tenho. Mas tem sido isso. Isto é um desafio, o atual manuscrito é do género. Eu vou-me desafiar, eu vou fazer coisas diferentes. Vai ser uma limpeza de palato. Vou tentar uma nova abordagem. Vai ser tão interessante. Finalmente um thriller, tipo, coisa. Mas pronto, Uh, também. a mim também é, às vezes, isto agora também é mais ou menos uma limpeza de palato quando eu estou a querer, mas é nesta altura do campeonato, porque quando é coisas, quando eu estou revoltado com o mundo, eu vou para aquele universo literário mais sombrio. Quando é coisas, quando eu estou menos revoltado com o mundo e quero ser mais esperançoso, vou para a caça, porque neste momento eu estou a escrever a trilogia do Akia, que é mais esperançosa, mas vai ter momentos em Acaso que também vão ser um bocado mais sombrios, por isso eu não sei como é que vou fazer. E, por isso e, não sei. tecnicamente, eu não, isto é sombrio, só que a escala é muito mais pequenina. Isto é quase, isto é um thriller, isto é um mistério para resolver. Tem que haver um homicídio no thriller para resolver, não é o que se passa. Exato. A escala é pequenina, não é o juízo das mãos. Pronto. Foi a minha limpeza de palato. A Alice a dar spoilers Não morrem todos. Não sei, pode ser no livro da Elisa, podem morrer todos, agora não sei, não morrem todos, isto ninguém morre todos. Ah, nunca ninguém morre todos. Pior coisa que se pode fazer é matar tudo. Eu nunca fiz isso. Há imensa gente viva no final do. Não pode Não, o final de Jesus das Mãos está bastante bonito. Eu gostei, apesar de acontecer. tudo. É agridoce, eu não minto. É, tipo, Sim, sim, é sim. uma esperança. Tipo, é Mais só. perguntas para a Elisa? Alguma pergunta? Porquê um veado, Elisa? Porquê um veado? Agora perguntou, porquê um veado? Olha, fui só. Esses, é isso que eu escrevo e vão aparecendo, mas as personagens é assim. Eu tinha aquela ideia das máscaras, porque já tinha a ideia da festa da carne, não é? E depois foi transporte para essa cena, não é? Do uso de máscaras. Máscaras é um bocado seria equivalente ao nosso carnaval, mas aquelas. Porque agora às vezes vemos aquelas máscaras mais antigas e parecem bastante mais assustadoras do que as atuais, não é? E então eu queria aquelas. A minha ideia era sempre essas máscaras, não é aquelas, é só tapar isto e depois está. Coisa não. Aquelas máscaras hiperrealistas que a gente vê nas fotos antigas e pensa, isto é assustador, cara. Ahm, depois o veado aparece naturalmente com os outros animais, não é? Há outros animais na cena, apesar de som de se tornar mais relevante para a história. E, e foi visualmente muito. Era visualmente acho que eu tinha na minha mente, não é? Tipo, até um dos nomes dos capítulos até faz referência a isso. E não é da personagem, não está nada a ligar a essa personagem, mas um dos capítulos. É esse veado carnívoro ruminante, não é? A ideia é um animal herbívoro, tecnicamente não faz nada, mas quem já viu um documentário da natureza podem ser bastante violentos e, no fundo, jogar com essa ideia quase de uma distorção do que a gente está à espera, não é? Mas pronto, quanto à personagem real, eu não percebo. É um homem trabalhador, é tudo o que eu tenho a dizer. Ele faz a profissão e deu a uma causa. Isto não é nada pessoal. Exato. Se estou achado, se estar o meu comboio aqui visitar.
Pronto. Sabe? É? Não estava a falar da conversa sobre outros animais. Exato. Ah, pronto. Acho que em princípio não deve haver mais perguntas, não sei. Vamos ver. Metaforicamente carnívoro, disse. É isso. É. Tá, obrigada por me convidares. Olha, obrigado eu. Espero que a conversa tenha sido interessante e que suscite interesse nos teus livros, porque eu acho que são livros mesmo muito bons, e que merecem ser lidos pelos temas, pelas personagens em si, pela escrita, e pronto, e que venham mais livros também. E, e obrigado, Elisa, por teres dispensado o teu tempo. Sei que te retirei há algum tempo e pronto, espero que tenham gostado. Nem pareceu ser um live, parecia uma conversa. Eu mal. Certo, Exato. não prestei atenção ao que estava a dizer, também não havia. Foi. Sim, podes editar isto como quiseres. Não sei se está muito comprido. Muito obrigada Não, não. e vou continuar com o meu spam Exato. e espero que leves ao teu coração as minhas críticas altamente positivas que andas a assistir. Pronto, muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite a todos.